Oi, Olá, Suzana, tudo bem? bem, e você? Bem demais. Suzana, a gente vai dar um tempinho até 1h10, até as 19h10, aí a gente começa, tá bom? Pra ver se chega mais alguém. Tá bom. Suzana, deixa eu perguntar, você entrou pelo link ou você entrou pelo Conexão Escola? Entrei pelo link que você mandou no Ah, grupo. tá. Então, agora eu tô operacional, viu, dentro das turmas lá no Conexão Escola. Tá funcionando. Inclusive, a nossa aula que está sendo gravada hoje, eu vou postar lá, tá bom? Lá no Conexão Escola já. Tá bom. Agora deu tudo certo.
Suzana, eu vou iniciar, tá? Eu vou iniciar. Hoje a gente vai discutir o primeiro capítulo da semana, né? Que é a primeira semana, na verdade. Você tem o PET, Suzana? Eu acho que eu já perguntei isso para você semana passada. Tem o PET impresso. Bacana. Suzana, hoje a gente vai estudar, então, primeiro reinado. Primeira república, tá? Eu vou apresentar para você uma tela aqui. E a gente vai começar. Essa aula, Suzana, ela já foi gravada, tá? Foi dia 22, eu já gravei essa aula. Não tive nenhum aluno no dia 22, foi segunda-feira. E aí eu gravei a Primeira República. Aí caso você queira um dia ou depois assistir essa aula, eu vou colocar aqui no colocar aqui no colocar aqui no chat para você, tá bom? Mas vai ser essa mesma aula que eu vou dar agora, tá bom? Só para questão de ilustrar mesmo. Bom, Suzana, a gente vai falar sobre a República da Espada, a primeira República Brasileira, né? E aí é importante a gente perguntar para você, Suzana, o que, que você sabe sobre esse período? O que, que você se você lembra de alguma coisa, se você já ouviu falar, qualquer coisinha serve. Não lembro de muita coisa, não. Bacana. A Primeira República, Suzana, ela vem ali no finalzinho do Império, ali no finalzinho da escravidão. Nós vamos ter em 1888 a Lei Áurea, né, onde a Princesa Isabel ela vai decretar a Lei Áurea. Já era uma solicitação muito forte já da sociedade brasileira e do mundo, né, para o Brasil romper com a escravidão. A escravidão no Brasil foi o último país da América Latina a acabar com a escravidão, tá? Nunca houve na história um país que durou tanto a escravidão oficialmente, e também o Brasil nunca, acho que quase 50% de todos os escravos nativos vindo, né, do continente africano, né, os africanos escravizados, 50% veio para o Brasil, então é muita coisa. Nós vamos ter na República da Espada, a Primeira República, né, a proclamação da República em 1889, acabando então com o Império Brasileiro. O Brasil ele era um império, né, primeiro império, segundo império, e aí a República ela vem para romper com isso. Então a gente tem que trazer alguns pontos importantes aqui primeiro. A palavra república, Suzana, ela significa coisa pública, tá bom? Só que quem construiu a República Brasileira foi o Exército. Quem deu, né, o golpe, né, destituindo o Dom Pedro II e tornando o Brasil uma república e não mais uma monarquia, foi o Exército. Então, o Brasil passa por uma mudança muito conservadora. Ou seja, era monarquia, tinha um rei, né, um imperador no caso, e passa para o exército, né, dando o golpe aí. Temos o Marechal Deodoro, que vai ser o primeiro presidente brasileiro, presidente assim, né, o primeiro a cuidar do Brasil, e depois a gente vai ter Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, extremamente autoritário, tá? Tão autoritário. Você já ouviu falar na cidade de Florianópolis, Suzana? Já. Essa cidade tem o nome do Marechal Floriano, porque ele obrigou a colocar o nome dele. Você acredita nisso? Obrigou a cidade de Florianópolis a colocar o nome dele. Ele foi um presidente, né, no caso, muito autoritário, mas extremamente autoritário. Ameaçou bombardear o próprio país, né, atacar o estado, né, de Santa Catarina. Então, assim, é uma coisa louca, assim, o negócio
Ele é bem autoritário mesmo. Um dos piores presidentes foi Marechal Deodoro. Bom, o que vai surgir? Nós temos uma concepção aí, Suzana, conhecida, uma teoria, né, um pensamento desse período, que é conhecido como positivista. Você está vendo ali, ó, exército positivista. O que é isso? Eles acreditavam que a sociedade ela evoluía. Hoje a gente sabe que isso é um erro, tá bom? Isso é errado. A sociedade não evolui. A sociedade ela se transforma, né? Ou ela se transforma para o bem, ou ela se transforma para o mal, dependendo da transformação mesmo. Bom, e o que ele acreditava? Que essa sociedade evolui, e se ela evolui, ela sai de um estágio inferior e vai para um estágio evoluído, ou seja, superior. Então, o exército brasileiro, ele era positivista. E quando ele funda o Brasil República, eles mudam a bandeira do Brasil. A bandeira que nós temos hoje é uma bandeira positivista. Você já viu como é que é a bandeira, né? Você sabe qual é a frase que está escrita dentro da bandeira do Brasil? É ordem e progresso? Exato. Essa frase, ela é da teoria positivista. Só que quem criou ela foi Augusto Comte, e ele colocou a palavra amor antes. Ele coloca assim: amor, ordem e progresso. Né? Se uma sociedade tiver amor, se a sociedade, o amor no caso é de harmonia, amor. Se ela tiver ordem, ela vai progredir. Então essa é a escala, né, a meia fórmula do sucesso de uma sociedade. Bom, qual é o pensamento positivista, Suzana? Pensamento positivista, eles acreditam que na época a Europa é melhor do que os outros países do mundo. Por quê? Porque ela é industrializada e tem bastante brancos, pessoas brancas, né? Aí, então, eles vão incentivar que venha cada vez mais brancos para o Brasil. É a teoria do clareamento, do branqueamento. Qual é o seu nome mesmo? Suzana Ferreira. Você sabe qual é o seu descendente, Suzana? Se você é De descendente índio, de... descendente de índio. Ah, é? E você conhece alguns descendentes de italiano, de espanhol, por exemplo? Não? Por exemplo, meu Desculpa, eu nome... não te ouvi. Imagina. Meu nome é Renato Florencio Pavanelli Ortega. O Ortega é de família espanhola e o Pavanelli é de italiana. E essas duas povos, né, vieram para o Brasil no século XIX, bem nesse século aí que a gente está vendo. Na Primeira República, um pouquinho antes e um pouquinho depois, né, da República. Para quê? Para tentar branquear a sociedade, para tentar tornar a sociedade melhor, porque aqui eles achavam que era ruim demais, porque tinha muito negro. Você acredita nisso? Acredito. Um absurdo, né? Um absurdo, cara. Eles acreditavam que a sociedade ela era inferiorizada porque tinha mais negros, né? E aí eu olhava para a Europa, tem muito branco, lá é industrializado, lá é bom demais. Então o exército brasileiro tinha essa concepção totalmente deturpada de uma sociedade ideal, né? E aí a gente vai sofrer muitas consequências por conta disso. Bom, mas vamos então às características dessa República da Espada. É da espada porque os dois primeiros são do exército, né? Então eles usavam uma espada e tudo mais. Bom, características importantes. Na economia, a gente vai ter uma coisa chamada encilhamento. Encilhamento, quando você encilha um cavalo, você passa sela no cavalo. É a tentativa de modernização do Brasil. Só que levou uma crise econômica gigantesca, uma inflação muito alta. E o chefe da economia brasileira naquele período era o cara chamado Rui Barbosa. Sabe a nossa praça aqui no centro da cidade? É o nome dele. Sei. Então, é o nome dele, é o Rui Barbosa. Ele era um economista, uma pessoa que entendia bastante as coisas, só que o projeto dele fracassou, não deu certo. E aí, essa tentativa de encilhamento é o quê? É a tentativa de colocar um controle, né? Colocar foco, né? Nesse cavalo que é Brasil, né? Bom, outras características da República da Espada, Suzana,
a Constituição de 1891. Não dava mais para continuar com a Constituição de 1824, feita por Dom Pedro I. Então, eles dão uma mudadinha nela. Eles mudam a que ponto? Quase nada, tá? E, inclusive, até pior em alguns pontos. Veja só, é uma república agora federativa. Ou seja, o que quer dizer isso? Benjamin Constant, ele criou uma ideia de federalismo, ou seja, de autonomia para os estados. Por exemplo, você sabia que Minas Gerais tem uma própria constituição, tem uma constituição uma constituição própria, que é diferente do Rio de Janeiro, por exemplo? Não, sabia não. Pois é, cada estado brasileiro tem uma constituição. Cada estado, porque é uma federação. E aí, só que esses estados não podem passar por cima das leis federais, ou seja, da Constituição Federal. Então, todas são meio que baseadas na Constituição Federal, mas elas podem ter características próprias. Por que isso? Porque o Brasil é gigantesco. O norte do Brasil é diferente do sul do Brasil. O nordeste do Brasil é diferente do centro-oeste do Brasil. Então, ele precisa se adequar para ficar melhor, né? E cada um tem a sua cultura, né? Sua forma de lidar. Por exemplo, daqui a alguns meses, em maio é o último mês de aula lá no Nordeste, porque entra maio, junho começa as festas juninas, é férias para eles lá. Para nós não, é só em julho. Para eles é antes, é um mês antes, porque tem as festas juninas. Então, as tradições culturais também são respeitadas nesse caso aí. Então, veja só, os estados vão ter mais autonomia frente à República do Brasil. Bom, outras características importantes dessa Constituição de 1891. O voto é livre, beleza? Universal para homens com mais de 21 anos de idade e alfabetizados. Ou seja, mulheres e estrangeiros não vão poder votar no Brasil. Então, mulheres não votam no Brasil. Não é aceito ainda votos femininos. Por quê? Por que você acha que os votos femininos não eram aceitos, Suzana? O que você acha que impedia as mulheres de votar? Porque antigamente, para eles, as mulheres tinham que cuidar da casa, dos filhos. É isso mesmo, Suzana. Essa imbecilidade aí gigantesca. A gente vai ter esses tipos de preconceito de que mulher era reservada ao lar e que mulher não entendia de política, mulher não podia nem trabalhar, para você ter uma noção. Bom, então a gente vai ter essa babaquice aí, limitando apenas aos homens. Agora veja o que é estranho. Alfabetizados, ou seja, pessoas analfabetas não podiam votar. O que eles estão querendo dizer? Que quem vota, quem deve votar é uma pessoa que saiba ler, interpretar, ou seja, uma pessoa que seja inteligente, porque eles acreditavam que uma pessoa analfabeta era uma pessoa burra, uma pessoa inteligente, uma pessoa alfabetizada era uma pessoa inteligente. Olha como essa sociedade é elitista. Eles acreditam que quem sabe ler escrever é melhor do que quem não sabe ler ou escrever. É uma sociedade muito babaca nesse começo do ano aí, né, nessa república. Então, ela é excludente, porque apenas 20% da população brasileira sabia ler e escrever. Apenas 20%, ou seja, 80% da população brasileira que votava, não votava, que tinha idade e tudo mais, ela não votava porque ela não sabia escrever e ler. Então, veja só, é bastante excludente. E aí temos um problema, Suzana, veja só. Eu sei ler, vamos supor assim, você sabe ler e escrever, então você vota. Mesmo, vamos fingir que você é homem nesse período aí, que você possa votar, e eu não sei ler e não sei escrever. Suzana, você sabendo ler e escrever, você vai votar, você vai participar dessa democracia, beleza. Você vai votar a favor de quem? Do seu grupo ou do grupo dos analfabetos, por exemplo? Do meu grupo. Exato, você vai fazer política pública e pensar o seu grupo, como sempre é na política. A gente vai lá e vota porque a gente acha que é melhor. E geralmente as pessoas acham que é melhor pensar no seu próprio grupo. E aí o que acontece?
O grupo analfabeto, que está à margem da sociedade, ele nunca terá representatividade no Congresso, como presidente, nunca terá. Não vai ter ninguém que vai falar assim, gente, vamos alfabetizar essa galera, ou vamos dar educação melhor, ou saúde melhor, tal. Porque eles não sabem qual que é o desejo dos analfabetos, né? Bom, outra coisa que é um problemaço, Suzana, que é o voto aberto, não secreto. Ou seja, imagina isso, Suzana, você tinha que votar. Você já vota, Suzana? Não, ainda não. Não? Veja só, quando você for votar, você vai escrever, vai digitar, né, o número do seu candidato, vai apertar o verdinho lá na urna eletrônica e vai embora, beleza. Mas é você e você, escondidinha lá, bonitinha. Ninguém olha, você não precisa falar quem você vai votar. Na verdade, você não pode falar quem você vai votar, porque você pode ser multada, né? Pode ser boca de urna, pode ser um monte de coisa. Nessa época, não, você tinha que declarar seu voto, você tinha que falar para as pessoas ouvirem quem era que você estava querendo que ganhasse a eleição. Qual é o problema disso? Vários. Mas o primeiro, o mais importante, é a possibilidade de outros escutarem seu voto e te coagirem pelo seu voto. Então, por exemplo, vamos supor assim, eu voto na Suzana, e eu falo, eu voto na Suzana. Só que o meu chefe, ele fala assim, não era para você votar na Suzana, era para você votar na Mariana, entende? E aí eles podem me constranger socialmente, eles podem me demitirem, né? Eles podem fazer qualquer coisa. Então ele é um voto forçado, porque os donos de fazenda, que é essa sociedade aí que a gente está vendo, não Era é o voto de exato, não sei cabresto. falar. Cabresto, é Isso. isso mesmo. É o voto de cabresto. Muito bem. Essa sociedade que a gente está falando, 16% morava em zonas urbanas, tá? Só em 1950 que vai haver uma inversão do campo para a cidade. Até 50, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Então, veja só, quem mandava neles eram grandes proprietários, né, que vão ser governadores, que vão ser prefeitos, que vão ser um monte de coisa aí na sociedade. Então, eles coagiram, né? Então, um voto de cabresto, como você mesmo disse. Adiante. Vamos então para a República Oligárquica. Então, esses dois vão ter esses dois presidentes, Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto, e a gente vai iniciar em 1894 uma república oligárquica. Vamos discutir um pouco essa palavra. Oligárquica é governo de poucos, tá? Oligarquia significa governo de poucos. Então, uma república é uma coisa pública, então uma coisa de todos, beleza? Porém, quem governa são só poucas pessoas. E aí temos um problema, né? O Brasil vai ser governado de 1894 até 1930 por um pequeno grupo no poder, que vai sempre se beneficiar do seu grupo, né? Ricos para ricos mesmos. Então, veja só, vão ser ricos cafeicultores que vão mandar no Brasil e que eles vão fazer de tudo para o Brasil ser a própria empresa. Não vai ser empresa de todos, vai ser empresa para eles. Aqui, Suzana, que o Brasil vai ter como fase mais desenvolvida o Sudeste do que o Norte e o Nordeste. É aqui que a desigualdade de regional no Brasil, de riqueza no Brasil, vai crescer muito. Por quê? Porque o Sudeste vai se desenvolver em volta das grandes fazendas de café no São Paulo, Minas Gerais. E enquanto o Norte e principalmente o Nordeste vai ficar esquecido ao relento mesmo. Então vamos lá. Vamos iniciar então as características da estrutura política. Primeiro ponto, baseada no coronelismo. Você sabe me dizer o que é coronelismo? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar em Flávio de Cabresto? Certeza já ouviu falar no coronel. Não lembro, Mas não? não. Tudo bem, Suzana, fica tranquilo. Veja só, coronelismo é que antigamente nós vamos ter uma milícia, tipo a polícia, né? A polícia militar. Só que antes, no Segundo Império, Primeiro Império do Brasil, quem fazia meio essa polícia, né? Eram os coronéis. Ou seja, eram homens ricos
que tinham dinheiro e eles conseguiam financiar com armas e capangas, né, para meio que proteger a região dali. Então eles ganhavam, né, títulos de militar, né, títulos de militar, por exemplo, coronel. E eles vão herdando, né, esse título vai herdando, vai passando do pai para filho, pai para filho. E aí o que é esse coronelismo? É um poder, né, regional, poder político regional, ditado por um grande fazendeiro, um homem muito rico, que controlava, né, a região. Então, por exemplo, em Uberaba, tinha alguns coronéis aqui, em algumas famílias muito ricas que mandavam muito na cidade, obrigando as pessoas a fazerem o que eles queriam. Então, nós vamos ter então essa figura de poder, né, quase um senhor feudal, né, mandando e dominando a região onde ele mora, onde ele vive, onde ele emprega. A maioria das pessoas vão trabalhar para ele indiretamente. Vamos ter também a república oligárquica, né? Desculpa, vamos ter o voto de cabresto, que a gente acabou de falar. As pessoas que podiam votar, só votavam naqueles que o coronel, né, o grande lafundiário, permitia. Uma política não livre, portanto, ou seja, não tinha liberdade política, não tinha liberdade civil as pessoas. Elas não podiam expressar o seu desejo, tá? A sua expressão, não podia se expressar. Outra característica é a política de governadores. O que seria a política de governadores? É uma troca de favores com o poder local, ou seja, o coronel, com o governo de estado. Vamos supor assim. Vamos supor que você, Suzana, você é a coronelzinha de Uberaba, tá? E aí um cara, eu no caso, quero ser governador de Minas. Aí eu chego em você, viajo até aqui, converso com você, Suzana. Eu sei da sua influência política aqui, eu gostaria de pedir seu apoio para me ajudar na campanha política. E aí, o que eu te ofereço em troca, se você conseguir fazer com que eu ganhe a eleição? Eu te mantenho no poder aqui, ou seja, não, eu fecho, dou as costas, né, faço vista grossa para você aqui. Então, eu ajudo você, eu facilito algumas coisas para você, entende isso? Então, é uma troca de favor de dois tipos de poder: o poder regional com o poder federal ou o governo estadual. Então, é basicamente isso. Então, é assim que funcionavam as eleições. Reunia todos os coronéis regionais, né, de Minas Gerais, o cara que era governador pedia voto para eles, pedia apoio deles, e os coronel mandavam as pessoas votarem, esses caras ganhavam a eleição, entende? Então é uma política de favores, de governadores também. Bom, outra característica muito importante, que eu acho que você já ouviu falar várias vezes, que é a política do café com leite, que é o revezamento entre as lideranças políticas entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. O que isso quer dizer? Por que café com leite? Você sabe me dizer? Poderia me dizer? Ah, mais ou menos. Acho que era porque a gente produziu café. Exato. Muito bom, é isso mesmo. O leite é de Minas Gerais. O Brasil, o estado de Minas Gerais era o maior produtor de leite do Brasil. E o estado de São Paulo é o maior produtor de café, é isso mesmo que você falou. E aí, Suzana, nós temos um problema. Qual é o problema? Uma vez ganhava São Paulo, outra vez ganhava Minas Gerais. Uma vez ganhava São Paulo, outra vez ganhava Minas Gerais. E por que isso? Simples. São Paulo era o estado mais rico. Minas Gerais era o estado onde tinha a maior quantidade de votantes no Brasil. Então, quem ganhasse em Minas Gerais, a votação, geralmente ganhava no Brasil inteiro. Então, ficava esse revezamento de lideranças, né? Escolhidas por Minas Gerais ou escolhidas por São Paulo. Então, o poder e os benefícios do governo federal, do presidente, ficavam concentrados em São Paulo e em Minas Gerais. É por isso que esses dois estados avançaram mais do que o Nordeste, por exemplo. Um absurdo, né, a história do Brasil, né, Suzana? Verdade. É um absurdo a história do Brasil, gente. Dá um medinho. Olha aqui, nós temos um texto bem bacana que vai explicar o que é o coronelismo. O coronelismo era uma aliança desses chefes locais com os representantes dos estados,
e destes com o presidente da República. Nesse paraíso das oligarquias, né, desse governo de poucos, né, porque é só os representantes locais, os governadores e os presidentes, só isso. As práticas eleitorais fraudulentas não podiam desaparecer. Elas foram aperfeiçoadas. Os eleitores continuaram a ser coagidos, comprados, enganados ou simplesmente excluídos. E os excluídos aqui são os analfabetos. Os enganados são aquelas pessoas que falam assim, o coronel já deve ter ouvido falar isso daí alguma vez. O coronel fala assim, ó, se você não votar, você vai perder o emprego. A pessoa é enganada, né? Enganada e ao mesmo tempo coagida. Ou comprados. Ó, se você arrumar tantos votos para mim, eu te dou tanto dinheiro. É voto comprado, como muito acontece ainda no Brasil. Compra de voto, né? Então é um absurdo, um absurdo, absurdo, absurdo. Duas eleições atrás para presidente, uma amiga da minha esposa falou assim, ó, o dono da empresa, uma empresa aqui de Uberaba, o dono da empresa falou assim, se o Bolsonaro não ganhar, olha isso, se o Bolsonaro não ganhar, a empresa vai fechar. O cara falou desse jeito. Tinha mais de 50 funcionários. Todo mundo ali votou no Bolsonaro. Por quê? Porque eles tinham medo do Bolsonaro não ganhar. Então eles fizeram de tudo para não perder o emprego deles. Isso é ser enganado, é ser coagido, isso é assédio moral. Não pode fazer isso. Isso é, inclusive, contra as leis da política. Agora vamos para a estrutura econômica. Aqui eu vou dar aqui eu acho que eu vou parar, porque a gente só vai ter 5 minutos, tá bom? Para terminar a nossa aula. Eu vou apresentar para você aqui o nosso PET, para a gente ver se a gente consegue fazer pelo menos um exercício, tá bom? Se você tá com ele impresso, nossa, é corajoso de imprimir ele, viu, Suzana? Por quê? Nossa, cento e lá vai pedrada, 163 páginas. Aham. Nossa, saiu uma fortuna isso daí, não saiu? Não, porque minha mãe imprimiu no serviço dela, né? Aí. Nossa, que bom, que bom. Aí é bom. Su, vamos nessa então, vamos fazer esse primeiro aí, ó. A República Velha, 1894 até 1930, foi caracterizada por... então, quando fala caracterizada, ele quer já uma coisa que ressalta aos olhos da gente, tá? Uma coisa que bem assim na cara. Por um período de paz completa em todo o território nacional. Você acha que no Brasil nosso aqui, o nosso Brasil, teve paz, Suzana? Diz para mim. O que você acha? Suzana? Oi. Oi, você tá aí comigo? Oi. Suzana, eu acabei de falar para você que o Floriano Peixoto quase bombardeou o estado de Santa Catarina, né? Então não foi período de paz, né? Pelo contrário, teve algumas revoltas, teve problemas. A B, pela alternância do poder entre os partidos estaduais, realizado pelo sufrágio universal masculino. O que tem a ver o sufrágio universal com a alternância dos estados? Não tem nada a ver. Isso também não está certo. C, por uma ascensão social dos libertos pela lei de 13 de maio de 1988. Então, esses libertos são os ex-escravos. Ascensão social, veja só, qual é a população mais pobre do Brasil, Suzana? Qual é a cor da pele? Os negros. Exato, então não tem ascensão social nenhuma. D, pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais, conhecido também como República do Café com Leite. É essa a resposta, Suzana? A letra D. Exato, é essa mesmo, perfeito. Essa é a nossa alternativa aqui. Depois a gente continua numa próxima aula, a gente faz a 2, tá bom? Então, Suzana, já que você está fazendo no impresso, só assinala, faz um xizinho na D, tá bom? Tá bom. Então, Aí beleza. o resto eu não preciso fazer. Na próxima aula a gente faz. Exato, é na sexta-feira. Se você participar da aula, a gente faz, tá bom?
Tá bom. Mas se não, se você quiser, não vou conseguir participar sexta. Aí você tenta fazer, e aí na segunda a gente faz, tá bom? Aí a gente, eu vejo sua resposta, corrijo, alguma coisa assim, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Suzana, peraí só um minutinho, não sai ainda não, deixa eu fazer uma chamada rápida, que eu sempre esqueço de fazer a chamada na finalzinho. Só um minutinho, eu já te libero. Bom, obrigado, Suzana, obrigado, viu? Boa noite. Por nada, boa noite.